Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria colocar aqui que eu recebi um convite assim, recentemente, e realmente não preparei uma apresentação aqui para o fórum, mas o meu propósito, então, para vocês aqui, eu acho que realmente é pegar essa questão por uma abordagem conjuntural, né? Não ficar tão específico. E a gente tem que estar sensível, às vezes, para poder ir fazendo uma abordagem. Então, o que está me chamando a atenção aqui do fórum, inclusive, nesse momento em que se comemora os 10 anos de experiência, e eu já fui chamado a atenção pela mídia aqui na região, inclusive uma parte da mídia extremamente contrária, né, ao fórum, por questões ideológicas, e colocando que a crítica era que o fórum, como ele nasce do antagonismo com o fórum de Davos, né, e isso eu lembro bem dessa história, então dizendo que é como se Davos fosse o fórum da ação, né, que faz acontecer no mundo, estão no poder econômico, etc. E que o fórum social não faz, né, não faz esse novo mundo. Então esse antagonismo aí que me chamou a atenção, e me parece que ontem, vendo na televisão, ainda está muito forte essa visão, que o fórum social é o fórum da crítica, do que está aí, de um mundo possível. Mas haveria uma distância muito grande entre esse mundo possível e o mundo real. Então está aí esse antagonismo, né? Como se a restrição, a crítica ao fórum é o fórum do discurso. E eu também tenho no meio, né, do meu trabalho, a gente também estuda essa questão. E para resumir o que é o discurso, eu até brinco aqui dizendo que eu costumo dizer que a diferença é que na teoria uma coisa, na prática é outra teoria. Então eu lanço isso só para inquietação de vocês, tá? Eu começaria dizendo, pela essa proposta aqui desse seminário, o que várias abordagens poderiam estar sendo feitas, mas eu estou escolhendo, inclusive em função das colocações iniciais, um tema que me diz respeito e que está me chamando a atenção, e eu gostaria de estar nesse momento aqui do fórum, suscitar questões, né? Quer dizer, eu acho que o fórum, a primeira impressão que eu tive quando cheguei em Porto Alegre ontem, é essa impressão de que o fórum virou uma instituição, né? Não foi um evento mais, algo com uma data que encerra e vamos embora. Não, já é uma instituição, há uma cultura aqui, inclusive na cidade. Isso é visível aqui em Porto Alegre, né? Acredito que em outras partes do mundo. Me parece que um tema que me chama a atenção, que eu acho que pode gerar várias questões, é essa relação entre, ao falar do ambiente, né, quer dizer, esse tema ambiental, que, aliás, ele já se afastou da palavra meio, quer dizer, hoje o ambiente é uma coisa mais ampla, e realmente não dá para deixar de fora várias outras dimensões. E me parece que uma coisa bem latente hoje, bem sensível para a gente hoje, é que, ao falar de ambiente, nós não podemos falar de ambiente de forma positiva, de forma negativa, é o que está faltando, né? Quer dizer, crise do ambiente, né? A crise planetária, né? Quer dizer, está atingindo ao planeta, né? E me parece que isso está ficando mais evidente, que essa crise ambiental é uma crise, como já me anteciparam aqui, né? É uma crise da modernidade, é uma crise de modernidade, é uma crise até, ele colocou até mais amplo, vai mais além, é uma crise civilizatória. Eu acho que esse é um ponto que abre vários caminhos para estarmos assim pensando sobre isso. Então, o que eu chamaria atenção aqui, nessa minha breve exposição, é essa relação entre a crise ambiental hoje com uma crise
da modernidade com uma crise de civilização. Eu inclusive, quando em outubro de 2008, eu me encontrava no Congresso Mundial da Natureza, em Barcelona, quando eclodiu exatamente naquela semana a crise financeira mundial. E estávamos lá, em torno de 8.000 pessoas do mundo inteiro, nesse congresso, e o que veio à tona, assim, na mídia, inclusive, na Europa, inclusive lá, do próprio congresso, é que era uma crise do capitalismo. Ou melhor, que era incompatível continuar investindo na conservação da natureza com o modelo capitalista. Isso foi colocado explicitamente dentro desse congresso. Tá? Agora, a gente não vive, agora que vem aquelas inquietações, a gente não vive só de evidências, de obviedades, né? Então, nesse sentido, eu gostaria de retomar alguns pontos que eu considero chave, quando nós estamos falando em relação a essa relação entre crise ambiental e crise da modernidade. O que é essa modernidade? O que a gente pode estar considerando sobre isso? Então, alguns aspectos assim começam a me chamar a atenção. Fazer essa separação entre dimensões como economia, política e ambiente, por exemplo, hoje torna-se muito mais insustentável continuarmos fazendo essas diferenças. Então, quando nós estamos nos referindo a uma crise ambiental, uma degradação do ambiente, também está relacionado ao modo de vida que as pessoas estão levando, que a sociedade está levando, ou que um sistema econômico está realizando. Então, essas coisas estão muito interligadas. Eu chamaria a atenção de vocês aqui para o conceito de, pelo que a gente entende, por exemplo, de tecnologia. Eu venho de uma instituição em que a sua história, lá no Rio de Janeiro, ela foi uma das poucas instituições acadêmicas no Brasil, considerando que os países do capitalismo periférico não desenvolvia tecnologia própria, né, com relação de dependência, né? Então, várias instituições no Brasil foram, digamos, iniciadoras, buscaram, né, uma luta pela independência do conhecimento tecnológico, porque passou a ter uma visão que era importante, que era uma coisa estratégica, né, para o desenvolvimento de uma nação. E nesse sentido, lá no Rio de Janeiro, essa instituição, que é de pós-graduação de engenharia, ela foi praticamente uma instituição que foi estratégica no desenvolvimento da tecnologia offshore de exploração petrolífera no Brasil. E, nesse sentido, a gente vê a tecnologia realmente é uma coisa que a gente vive no dia a dia da instituição e nos faz uma série de inquietações. Então, poderiam então pensar o que é a tecnologia, né? Já que para você poder agir efetivamente, seja no campo econômico, seja no campo político, a tecnologia tem um papel, né? É um instrumento necessário. E aí tem um conceito que me chama a atenção e que eu venho trabalhando ou entendendo que é uma coisa interessante, que é entender tecnologia não como um artefato. Esse é um ponto que eu queria chamar a atenção para a reflexão seguinte. Então, entendermos tecnologia, nós podemos entender tecnologia não como um artefato físico, mas podemos entender tecnologia, não é o artefato em si, mas é o uso que nós fazemos do artefato. Mais ainda, é a prática social do uso que nós fazemos do artefato físico. Entendendo que a tecnologia, na sua história, quer dizer, de civilização, que vem desde lá dos gregos, a tecnologia é sempre uma busca pela eficiência. O que é? É você obter uma satisfação, um resultado, com poupar energia, quer dizer, você evitar custos maiores para você obter um resultado. Né? Quer dizer, dentro dessa equação, nós podemos também estarmos questionando
Que tecnologia vem sendo feita no sentido de que ela polui, ela degrada o ambiente, ela degrada a vida das pessoas. Nesse sentido, essa tecnologia, ou esse paradigma tecnológico, que na nossa cultura ocidental, na civilização ocidental, ela foi marcada pela Revolução Industrial, não é? E gerando uma satisfação para um mundo melhor, né? Um sonho de que o mundo poderia ser melhor para os seres humanos. E esse sonho, né, de um mundo novo, que foi lançado pela modernidade, é que não estava talvez se dando conta de que esse mundo novo era um mundo de alguns, não um mundo planetário, não para toda a sociedade. No fundo, o que estava se buscando, quer dizer, a essa modernidade, ela, por exemplo, um dos fundadores do grande pensamento moderno, que é o filósofo francês René Descartes, ele tem uma passagem que ele fez um manual para ensinar como é que você faz ciência, né? Como é que você vai produzir conhecimento científico, que é o discurso sobre o método. E tem uma passagem ali que é bem ilustrativa para a gente agora, que seria o seguinte: ele dá um exemplo, o que é beleza, e ele mostra uma casa construída por vários engenheiros, e uma outra casa por um só construtor. Então, ele dizendo, olha, essa casa construída com vários arquitetos, vários engenheiros, ela é deformada, ela não tem as suas linhas muito bem arrumadas, muito confusa, enquanto que a outra, que só tem um construtor, as linhas são muito mais nítidas, a forma é muito mais apurada.